Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Palavras que Não Passam. Hoje é o nosso terceiro vídeo, aqui do canal. O canal está começando agora. Por essa razão, eu queria pedir a você que ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para você ser avisado quando a gente tiver feito um vídeo novo, e deixe um like aí para nós, para o YouTube entender de que esse nosso conteúdo é importante e ele repasse para outras pessoas. Gente, quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe, meu nome é Aldo, idealizador do canal, e o intuito desse canal é a leitura da Bíblia, um canal exclusivo para a leitura da Bíblia. Não é um canal apologético, de apologia, já falei antes que não é um canal de apologética, é um canal de leitura da Bíblia simples. E a gente já teve uma introdução simples e tivemos o início da leitura da Bíblia. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, já iniciamos no capítulo 1 e lemos no vídeo anterior. Se você ainda não viu, passa lá para ver. A gente fez a leitura sobre a genealogia de Jesus, que foi de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17. E hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus. Eu vou ler aqui para vocês, a gente vai ver aqui quantos minutos a gente vai passar, porque para não ficar cansativo o vídeo, nós vamos fazer a leitura e talvez a gente faça a reflexão em um outro vídeo, vai depender. Então vamos lá, o nascimento de Jesus. Primeiro de que tudo, eu gostaria de começar aqui a leitura da Bíblia fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela está gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz ao filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Pois é, o nascimento de Jesus narrado por Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Acho que vai dar para a gente fazer aqui uma pequena reflexão sobre o nascimento de Jesus. É claro que isso é um assunto para uma reflexão bem maior do que essa que nós vamos fazer, mas o nosso intuito aqui é ser um pouco mais rápido e para que o vídeo não se torne cansativo. Primeiro, a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, outros evangelistas narraram também, Lucas, outros, falando sobre esse nascimento de Jesus. E essa forma aqui é a versão de Mateus. Primeiro, a existência de Jesus é fato. Então, assim, a gente sabe que Jesus existiu. Aqueles críticos que não creem em Jesus, eles podem até discutir se Jesus era santo ou não, se era Deus ou não. Isso não importa, mas a gente sabe, tem certeza de que Jesus realmente nasceu. O dia em que Jesus nasceu, isso também é outro assunto. Tem questão antes de Cristo, depois de Cristo. Pode ser que Jesus tenha nascido até antes de Cristo, mas isso também não importa para nós. O que importa é que realmente Jesus nasceu e que realmente um Salvador veio ao mundo. Nós não estamos lendo o Velho Testamento.
Mas a maioria das pessoas que estão aqui no canal já conhecem um pouco dessa história, outros não, muitos que virão aqui, mas assim, a origem do homem é uma origem pecadora. Não que Jesus fez um homem pecador, ele se tornou depois. E o homem se tornando pecador, caiu no pecado, de Adão, somos por nascimento filho da ira, já diz o apóstolo Paulo. Então a gente nasceu com essa mancha do pecado. E Deus não quis destruir a humanidade, porque senão o diabo ia ficar feliz, né? Porque mesmo que ele não ganhasse, ele não ganha de Deus, mas ele conseguiu destruir aquilo que Deus criou. E Deus, ele prometeu um Salvador. A gente vai ver esse assunto em Gênesis 3, a queda do homem, né? E Jesus disse, porém uma inimizade entre... Deus disse, né? Porém uma inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás mordê-la no calcanhar. Essa é uma profecia que a gente entende, que era Deus que prometeu um Salvador. A descendência da mulher. Essa mulher não é Eva, quando a gente olha assim, porque a descendência de Eva foi pecadora. Então assim, é uma descendência de uma mulher que ia esmagar a cabeça de Satanás. E a gente, ao longo da Bíblia, estudiosos e tal, a gente entende que esse nascimento aqui, a mulher prometida em Gênesis 3, era essa mulher aqui, Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, de Jesus, que morreu na cruz pelo pecado de todos nós. Então, Deus mandou um Salvador para nos redimir do pecado de Adão, mas o pecado que Adão cometeu, a desobediência lá no Jardim do Éden. Então, Jesus veio para isso. Mas o nascimento de Jesus não foi um nascimento comum, né? Não foi um nascimento de qualquer pessoa, como qualquer um outro. Não foi. Foi um nascimento miraculoso, um nascimento que foi um milagre, podemos dizer assim, de Deus, né? Uma ação de Deus na vida, porque Maria estava prometida em casamento a José, e a gente poderia entrar num contexto judaico da época, né? Em que a mulher era prometida em casamento e já era considerada esposa do marido, só que eles ainda não casamento, consumado o casamento. E nesse intervalo, antes de José ir morar com Maria, Deus enviou um anjo à casa de Maria. Há quem diga, na tradição, né? Diz que Maria era uma moça com 12 anos, né? Que a gente não sabe aqui pela idade dela, a Bíblia não fala sobre a idade. Isso é uma tradição. Mas que lá o pessoal dos judeus, 12 anos de idade é a idade já maior idade para eles. Mas tudo bem, vamos descartar essa parte e vamos lá ao que nos interessa. E aí, Deus enviou o anjo, fez uma saudação a Maria. O Evangelho de Lucas conta isso de uma maneira mais explicada, é bom que passe lá para vocês verem, nós vamos chegar lá, nós vamos ver os 4 evangelhos, né? E o anjo entrou lá no lugar onde Maria estava, no quarto, e falou, se for no outro evangelho, salve cheia de graça, o Senhor é contigo, né? E aí, ela encontrou-se grávida pelo Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, e quando José soube disso, ele tentou deixar Maria secretamente. A gente vai ver com mais detalhe, eu acho que o Evangelho de Lucas, ele conta essa anunciação do anjo de forma mais detalhada. Mateus apenas falou que Maria esteve grávida do Espírito Santo e pronto. Contou um pouco da dor de cabeça de José a respeito a isso, mas o Evangelho de Lucas é mais detalhado. José pensou em deixar Maria de forma secreta. José é um homem honesto e santo, podemos dizer assim. José não espalhou pelo mundo, né? Mas ele pensou secretamente em deixar Maria. Por quê, gente? Porque naquele tempo, uma mulher prometida em casamento, que nem Maria já estava, se acontecesse dela engravidar, ela seria considerada como um adultério. E a própria lei de Moisés dizia que as mulheres deviam ser apedrejadas. A gente vê isso
no Evangelho de Lucas, acho que não é João, né? Acho que você tem a mulher adúltera, né, que ia ser apedrejada. Essas pessoas eram apedrejadas na rua. E Maria ia passar por isso, caso José contasse isso para o povo, né? Ia ser apedrejada em praça pública. E aí José pensou secretamente em deixá-la. Mas o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: não pense em fazer isso com Maria, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Não foi uma traição, uma participação do homem. Jesus é o único ser no mundo que foi gerado sem a participação do homem, né? Não tem outro caso. Adão e Eva, Adão foi criado, né? Deus criou Adão ali do pó da terra, né? E Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E o anjo contou isso a José, falou para ele, e José entendeu, né? E aceitou Maria como esposa, né? E aí isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia, que é do profeta, deixa eu ver qual profeta, Isaías, se não me engano, Isaías 7,14, eu acho que é Isaías 7,14, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, já diz o evangelista João no seu primeiro capítulo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o nascimento de Jesus é, querendo ou não, uma coisa assombrosa, uma manifestação de Deus no meio de nós. Deus armou a sua tenda entre nós. Mas o interessante disso é que Deus precisou, ou quis, né, a palavra mais certa, quis o sim de um humano, o sim de uma mulher, para que isso acontecesse. Deus poderia fazer com que Jesus aparecesse do nada? Podia. Deus pode tudo. Mas não foi assim que ele quis. E também, Deus, ele deixa que a gente fique à vontade para aceitar ou não a sua palavra, aceitar ou não o seu chamado. E quando Deus mandou o anjo na casa de Maria, Deus precisaria do sim de Maria. Não era ela sem querer e ela ia engravidar. Não, porque assim a gente estaria contrariando outros pontos da Bíblia em que a gente entende no livre-arbítrio, né, de que que eu sou aberto a aceitar ou não a salvação, aceitar ou não a Jesus como Salvador. Se eu não quiser, não tem problema. Tem problema sim, para mim. Mas Deus não deixa de ser Deus simplesmente porque eu não quero aceitar a sua palavra, né? Então assim, ele esperou o sim de Maria. Em outros evangelhos, em outras partes, a Bíblia diz que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Maria aceitou o chamado de Deus para ser mãe do Salvador, mãe de Jesus Cristo. Existe uma dor de cabeça nessa questão, se Jesus era 100% Deus, 100% homem, se Maria é não chamada mãe de Deus. Isso não é o tema aqui. A gente pode entrar num tema como esse, mas a gente vai entendendo a Bíblia ao passar do tempo, das nossas leituras aqui, nós vamos tirando nossas conclusões. Mas o fato é que Maria é mãe de Jesus. A mãe, Maria carregou Jesus no ventre durante 9 meses, uma gravidez normal, como de qualquer outra mulher. E no livro de Gálatas ele diz que, acho que é Gálatas 4, se eu não me engano, que fala que, chegando à plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, a salvação veio ao mundo, nascido de uma mulher. Então, o fato de Jesus ter nascido aqui de forma milagrosa é porque em nada Jesus podia ser igual ao homem. Não, ele foi igual ao homem em tudo, menos no pecado. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não teria como salvar a humanidade. Jesus salvou porque Jesus é santo. É isso que a gente precisa entender. Jesus não tinha pecado. E aí a gente
vai em busca de outros pontos, né? Que é o caso. Se Maria era uma mulher pecadora da origem de Adão, como eu falei que de Adão para cá todos pecaram, e a Bíblia diz que de Adão para cá todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Maria era uma pessoa pecadora por nascimento, como a gente fala da origem de Adão, e Jesus que nasceu de uma mulher pecadora, como é que fica? Se Jesus não é pecador. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Como é que fica isso? Né? E aí a gente entende, né, nós católicos, entendemos que Maria foi preservada do pecado original por causa de Jesus Cristo, não porque por causa dela, algo do tipo, mas é porque para ser mãe do Salvador, o ventre tinha que ser puro. E aí a gente fica esticando a corda e falando, então a mãe de Maria também devia ser assim, e aí já a avó dela, a bisavó dela, até chegar em Eva. Não, a gente não vai nesse ponto, a gente fala que Deus preservou Maria, os outros não. Né? Então assim, Jesus nasceu de forma milagrosa, já prometido pelos profetas para a salvação do homem. No capítulo 2 em diante, a gente vai ver a adoração dos reis, a adoração dos magos, né? A gente vai ver o rei Herodes, que manda matar as crianças da idade de Jesus, quando ele soube que Jesus ia ser rei, né? Tinha essa preocupação daquele tempo, era porque um rei não quer deixar que outro tome conta do seu trono, né? E aí eles procuraram matar Jesus, que teve a matança dos inocentes, a gente vai ver isso no Evangelho na sequência. Mas o que fica para nós hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, capítulo 1, 18 a 25, é que Jesus, sem pecado, veio para nos salvar e precisou de um ser humano, que foi Maria. O sim de Maria para que a obra de Deus fosse feita, para que Jesus nascesse. José, um pai exemplar, né? Pai adotivo de Jesus, assumiu a paternidade de Jesus, ficou calado, a mulher engravidou, para o povo era um desastre naquele tempo, né? A mulher grávida antes do casamento, e a Bíblia diz que José respeitou Maria e não a conheceu, né? não teve relações com ela, até que deu à luz ao seu filho, ao qual José pôs o nome de Jesus, que Jesus quer dizer Deus salva. Então é isso a nossa palavra de hoje, o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para a gente fazer com que o canal cresça e a gente possa fazer live futuramente, né? Mas a princípio está aqui a leitura do nascimento de Jesus, contada por Mateus no capítulo 1, versículo 18 a 25. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!